A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, amado ouvinte da palavra, estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal e, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Eu quero dizer para vocês que eu estou meio rouco porque eu estou gripado, mas que Deus possa estar abençoando a vida de cada um que entrar no meu canal e ver esse vídeo. Espero que ele seja edificante para a tua vida, que Deus possa falar grandemente no teu coração, assim como falou no meu. E desde já, meus irmãos, eu peço para você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações de mais vídeos que eu estiver colocando aqui. Eu quero dizer para você que a intenção deste canal é que Deus possa trazer a palavra para o teu coração, sem, meus irmãos, sem interesse algum. Esse canal é para propagar o evangelho. Eu espero que eu esteja alcançando esse objetivo, porque meu objetivo é almas. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Hoje, eu quero trazer um tema aqui que se chama Não temas, o céu está aberto e o rei ainda está no trono. Meus irmãos, no momento difícil que nós estamos passando, eu quero trazer essa palavra para o meu coração e para o teu como uma palavra de esperança. E eu espero que você preste muita atenção nessa mensagem e que ela possa edificar a tua vida. Amém? A palavra de Deus aqui, vamos pegar o texto base que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 4. Vamos estar lendo ele para a gente já estar dando andamento na mensagem. A palavra diz assim, ó, capítulo 6, no versículo 1 ao 4. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com as duas cobriu o rosto, com as duas cobriu os pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil na história humana. Alguns já passaram por algumas dificuldades humanas também, algumas dificuldades tanto financeira como política, né? Dificuldades que a gente, alguns antepassados já enfrentaram e nós estamos enfrentando agora essa pandemia, esse coronavírus, né? Fora os governos que estiveram aí, que trouxe tanta dificuldade para nós, tanto financeiramente como é, a moeda nossa perdendo valor, né? Desemprego, as coisas tudo acontecendo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor ainda está no trono, Jesus está no trono. E ele veio falar para nós sobre um reino que não é da terra, um reino que é do céu. Quando o rei Uzias morre, ali a gente vemos a visão que Isaías teve do trono. Ele olhou para o céu e viu um trono, né? Um trono que tinha alguém assentado nesse trono. E quem que era essa pessoa? Era o próprio Jesus, é o nosso Deus, é o nosso rei. Lógico que ali ele ainda não tinha sido manifestado ao mundo e tinha sido crucificado, mas ele já estava no trono, porque Jesus ele sempre existiu, Jesus ele sempre foi Deus. Tanto que ele olha para a cruz, quando ele está na cruz, ele fala: Senhor, agora que o Senhor me glorifique novamente como eu era antes. Então quer dizer, Jesus sempre existiu, tudo foi feito por ele, para ele. Lá em João 1 diz que sem ele nada que se foi feito se fazia. Então, meus irmãos, o que estava acontecendo naquele cenário ali? Vamos pegar um pouquinho sobre esse rei Uzias. O rei Uzias, até que ele começou a reinar bem. A Bíblia nos relata ali, no, em segundo a Crônicas, capítulo 26, ela fala sobre um pouco da vida do rei Uzias. Fala que ele começou a reinar bem, porque Isaías, ele profetizou no tempo que Israel perdeu a direção de Deus. Israel estava vivendo todas as coisas erradas que Deus ordenou para eles viver, estava fazendo aliança com outros povos, estava adorando outros deuses.
e estava sendo levantado o rei naqueles tempos, e o rei Uzias foi um dos mais que foi levantado. A Bíblia nos relata que ele quebra os altares de outros deuses, de outras adorações, ele restaura o templo, né? Ele começa a fazer coisas agradáveis a Deus, ele começa a lutar, começa a vencer os filisteus, ele vence aquele povo que estava ali querendo tudo contra Israel, e ele começa a estabelecer a ordem de Israel de novo, ele começa a estabelecer um reinado bom, entre aspas, né, para aquele povo, porque o verdadeiro sentido bom que nós teremos é o reinado de Deus. Mas ali, ele estava estabelecendo o povo de Israel. E o que acontece? Quando ele começa a ganhar muita força, Deus começa a agir na vida dele, porque ele está andando de acordo com Deus, ele está fazendo tudo aquilo que Deus quer. A Bíblia diz que a soberba começou a entrar no coração do rei Uzias. A ponto, meus irmãos, dele começar a querer passar na frente de ordens de Deus, sobre princípios de Deus. Por quê? Quando Deus estabeleceu o povo de Israel, Deus estabeleceu as 12 tribos, cada um tinha sua autonomia. E a tribo de Levi era a única tribo que poderia estar oferecendo sacrifícios, incensos, que poderia estar trazendo ao povo aquilo que Deus queria, porque eles foi colocado como intermédio do povo e Deus. Por isso que dali da tribo de Levi, que são os levitas, os sacerdotes, eles saíram da tribo. Então, o que acontece? O rei Uzias, ele não tinha autoridade, mesmo sendo rei, para queimar incenso dentro do templo, ou para fazer qualquer tipo de sacrifício a Deus. Por quê? Porque não podia fazer, porque não era sacerdote. Ele só tinha unção de rei. Então, o que acontece? A Bíblia nos relata que ele entra no templo, e ele faz ali, meus irmãos, ele queima incensos, né? Ele queima ofertas para o Senhor não agradou disso, porque não era para ele fazer isso. Então a Bíblia diz que quando o sacerdote chega e começa a repreender ele fica irado, ele põe fogo no incenso e ele fica bravo. E de repente o corpo dele começou a ser tomado de lepra. E a Bíblia diz que ele viveu assim, fora da casa de Israel, porque todos aqueles que tinham lepra, eles não podiam estar no meio do povo. Era a lei. Então diz que ele sai de cena e Jotão, seu filho, começa a reinar no seu lugar. Mas aqui nós estamos vendo que Uzias, ele começou com um reinado até bom, mas depois, pela ganância, eu creio que o reinado dele começou a defasar. E o que eu vejo? Nesse sistema todo diferente, sem incertezas, com incertezas, por quê? Porque quando Isaías olha para o trono da terra, ele não vê ninguém, ele não vê o rei sentado ali, o rei ainda não tinha morrido. Mas olha para você ver, Jotão já estava tomando conta. Aí de repente chega mesmo o dia que o rei Uzias morre, ele fala, e agora, que será? Como que será esse outro reino? Como que será esse outro reinado? Será que vai ser igual o reino de Uzias, que começou bem, mas depois terminou mal, terminou leproso? Será como que vai ser esse novo rei? Será que nós temos esperança? Será que dias melhores virão? De repente ele olha para o céu se abre. Ele olha ali no céu o trono de Deus, e quem estava sentado ali? O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ali, meus irmãos, quando ele vê todo aquele cenário, serafins, querubins, todos gritando, falando santo, santo, santo é o Senhor, aquela visão maravilhosa do reinado de Deus, que não está ainda totalmente, né, nesse mundo, porque o reinado de Deus é no céu. O que Isaías entende ali? Que não importa se fosse vir dias piores ou dias melhores do que o passado, ou se as coisas iriam piorar. Quando ele olha para o céu e vê o trono de Deus e que tinha alguém sentado, e que aquele ser que estava sentado não era comum, era o próprio Deus. Ele viu toda a tua glória, ele viu os querubins, serafins, todos de joelho, cantando, gritando e
falando em alta voz, glorificando a Ele. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele fala, e não só aqui o céu, mas toda a terra está cheia da tua glória. O que ele quis dizer isso? O Senhor, Ele comanda tudo. Para aqueles que é fiel ao Senhor, não se preocupe. Nós estamos passando dificuldade, meus irmãos, tanto financeira, como dificuldades na parte de saúde. Nós não estamos tendo perspectivas, às vezes, de um mundo melhor. Está acontecendo só catástrofes, desastres. Nós vemos aí essa pandemia, em vez de diminuir, aumentando. E eu quero dizer para você, biblicamente, quando nós começamos a olhar a Bíblia, ela fala que virá tempos piores. Nós estamos caminhando para tempos piores. Mas, meus irmãos, quando eu falo em tempos piores, eu falo, meus irmãos, o tempo será pior, as coisas serão mais ruins, é para aqueles que não estão em Cristo. Porque quem está em Cristo, nós não estamos esperando o anticristo aparecer, nós não estamos esperando este mundo, o caos dele, nós estamos esperando o arrebatamento, o Senhor nos resgatar, o Senhor nos levar com Ele, para que nós possamos viver eternamente na glória. E tantos aqueles que já desceram a sepultura, quanto aqueles que estão vivos e temem ao Senhor e andam com o Senhor, estão esperando Ele. Aqueles que morreram em Cristo, Ele prometeu, Ele falou para Daniel, Daniel, agora tu descansa, mas eu te ressuscitarei no último dia. Então aqueles que morreram em Cristo, eles vão ser ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos na vida de Cristo, vão ter o corpo transformado no abrir e piscar de olho, e Ele nos levará para a glória eterna. Então o que eu quero deixar de esperança aqui? Eu sei que o mundo, meus irmãos, nós estamos sem perspectiva. Nós não sabemos como que será o ano político, nós não sabemos como serão as coisas daqui para frente, se vão piorar, se vão aparecer mais pestes, se vão aparecer mais coisas que só nos entristecem, os empregos aumentando. O que é certo está errado. Os valores familiares, os valores que nós aprendemos desde nossa infância, os valores que não podem ser negociados. Aquilo que era certo parece que é errado. Hoje estão trocando as coisas certas para a coisa errada. Parece que fazer o certo é o errado e o errado se tornou certo. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, esse Deus que Isaías viu ele no trono, ele é um Deus, meus irmãos, de amor, ele é um Deus de justiça e ele é um Deus santo. Ele trará a justiça, ele trará, meus irmãos, para aqueles que se arrependerem, ele trará o amor, ele trará o arrependimento, chegará até ele, e ele perdoará os pecados, e ele fará uma nova aliança com aqueles que ainda não têm. Ele fará valer a promessa dele, que todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A Bíblia nos diz que todos aqueles que confessam os pecados, abandonam e alcançam misericórdia, a palavra de Deus fala que ele joga os nossos pecados no poço do esquecimento e ele não se lembra mais. Então eu estou trazendo para você uma esperança para você que é cristão, para você que está vendo que o mundo está entrando em caos, as coisas parecem que estão de mal a pior. Eu quero dizer para você, olhe para cima, o céu está aberto, Jesus está sentado no trono, ele está querendo dizer para nós, ei, não olhe para o reino da terra, eu tenho um reino maior que para você, é o reino do céu. Olhe para o céu. Mesmo se você está sendo injustiçado, mesmo se você está sendo perseguido por tentar ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que fala a verdade sobre Deus, que traz os princípios de Deus, eu quero dizer para você que o céu está aberto. E mesmo que isso te mate, mesmo se você morra neste mundo por causa de Cristo, por causa que você não vai negociar os princípios de Deus, porque você não vai rejeitar Cristo, eu quero dizer para você, não desanime, o céu está aberto, e a qualquer hora o Senhor descerá e virá buscar, o Senhor aparecerá nas nuvens e buscará os seus escolhidos, aqueles que amam o Senhor, aqueles que vivem diante do Senhor, aqueles que não se corrompem, aqueles que não amam este mundo, aqueles que querem a justiça, que querem a verdade. O Senhor vai os arrebatar e fará tudo isso acontecer. É o dia do Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que Jesus está voltando. Ele virá buscar um povo
lavado e remido pelo teu sangue, um povo que se arrependeu dos seus pecados, um povo que abandonou os seus pecados, um povo que vive na luta diária contra si mesmo, contra esse mundo corrupto, contra o pecado. O Senhor está às portas para vir, meu irmão. Mesmo que isso nos mate, mesmo se não negar a Deus, mesmo se não negar a Cristo, nós vamos ser mortos. Mas eu quero trazer para você uma palavra de esperança até depois de morto, meu irmão. Quando nós lemos ali em Atos Apóstolos, capítulo 55, capítulo 7, versículo 55 e o 56, nós vamos ver um homem, um homem cheio do Espírito Santo chamado Estevão. A Bíblia nos relata que quando os apóstolos começam a cuidar tanto das finanças da igreja, quanto também do propagar a palavra de Deus, começou a haver um murmúrio ali na igreja, que eles estavam esquecendo das órfãs, das viúvas, que eles não estavam sendo leais com aquilo que estava sendo colocado na mão deles. E o que eles fazem? Eles sentam e falam, não, vamos levantar homens cheios do Espírito Santo, para que eles façam isso para nós, para que eles possam administrar a casa do Senhor pelas finanças. É como se hoje fosse o tesoureiro da igreja. Então a palavra de Deus fala que eles oram, escolhem Estevão. Estevão é um dos escolhidos, foram dois escolhidos. Foi Filipe e Estevão. Mas a palavra de Deus diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, um diácono da igreja. E é ele que estava ali disposto a cuidar das finanças que chegavam na mão dos apóstolos, eles passavam para eles, e eles que faziam tudo ali, o repartir, o cuidar, para onde que tinha que ser direcionado o dinheiro, e eles que estavam tomando conta ali, eles eram o diácono da igreja. Só que de repente, por amor a Cristo, Estevão é preso. Eles montam a calúnia sobre Estevão, eles montam a calúnia sobre a igreja de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, que era Saulo, estava começando a perseguir a igreja, estava em perseguição. Então a Bíblia diz que eles prendem Estevão e começam a julgá-lo, falando que ele estava pregando heresia, falando que ele estava vivendo numa seita, que ele estava blasfemando contra o Deus de Israel. E nisso, meus irmãos, Estevão começa a trazer o evangelho desde do Antigo Testamento até o Novo Testamento e chegar em Jesus. Ele vem falando que toda promessa que saiu de Abraão e que passou por Isaac, passou por Jacó, por José, por todos aqueles que vieram antes, se findou em Cristo, porque Cristo era a verdadeira promessa, Cristo era o verdadeiro Canaã, Cristo era o verdadeiro rei, e ele veio aqui para buscar o que estava perdido. Ele não veio como um rei glorioso nessa terra, ele veio como humilde, porque a glória dele não é para essa terra, é para o céu. E quando ele mostra tudo isso, eles ainda não querendo ouvi-lo, Saulo manda apedrejá-lo. E quando ele está sendo apedrejado, ele fala, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem se assentado à direita de Deus, Pai. Meus irmãos, e ele fala assim, Senhor, não impute sobre esses homens esse pecado, mas me recebe aí, Senhor. Jesus abriu o céu, mostrou para ele que mesmo ele estando sendo morto, ele apedrejado por amor ao reino, por amor a Cristo, ele não iria ficar ali naquela sepultura, aquele corpo dele que seria todo comido por terra, aquele corpo que seria de deteriorar, o Senhor ia ressuscitá-lo um dia, e vai ressuscitá-lo. Ele descansa em Cristo, mas ele está esperando. E é isso que eu e você temos que fazer. Meu irmão, não desista, o mundo está no caos. As coisas nós não sabemos como que vai continuar andando, como que vai continuar este mundo daqui para frente. Se ele vai para mal ou pior. Mas nós não estamos esperando isso, nós estamos esperando em Cristo. E mesmo se no meio disso tudo nós padeçamos, eu quero dizer para você, o Senhor vai nos ressuscitar. Eu quero dizer para você ainda, que não conhece esse Cristo, para você que ainda não aceitou Cristo, para você ainda que vive em desesperança, eu quero dizer para você, ainda há esperança. Ah, mas, presbítero Juliano, eu não aceitei Jesus, eu não quero Jesus, eu estou no pecado, eu não estou então nessa palavra. Você ainda está vivo, o céu ainda está aberto, o Senhor ainda está querendo que você se arrependa, confesse seus pecados, abandone e entre numa vida regrada de arrependimento, não de perfeição, mas regrada de arrependimento, porque você não vai ser perfeito.
A maior luta que você travará é contra você mesmo, é contra eu, travo as lutas contra mim mesmo. As maiores lutas. E nós também, meus irmãos, Satanás estará contra nós. E ele está contra nós. Mas o Senhor venceu ele, venceu o mundo. E você em Cristo vencerá. E você que já aceitou Cristo, está com Cristo, e está desesperançoso, não acredita mais em nada, as coisas estão de mal a pior, às vezes você fala, não adianta servir a Cristo. As coisas hoje estão difíceis, hoje não podemos falar abertamente sobre o pecado que já vem contra a gente. O mundo hoje nos julga, nos critica por causa de alguns que estão dentro das igrejas, ou alguns até que estão fora, dando mau testemunho. Mas eu quero dizer para você, permaneça fiel, meu irmão. Porque Estevão não estava sendo apedrejado, não era por pessoas desconhecidas, mas era por pessoas religiosas que conheciam a palavra do Antigo Testamento, mas não queria abrir seus olhos para aceitar que Cristo era o cumprimento de toda a profecia, que Cristo é a verdadeira aliança, a nova e eterna, porque o povo quebrou a primeira aliança com Deus. Então quando o povo quebra a aliança com Deus, Deus restaura a aliança em Cristo e fala, agora este é a nova aliança do sangue do Cordeiro. Ele fala, agora eu fiz uma aliança com vocês. Essa é uma nova e eterna aliança. Uma aliança que está em Cristo. Que não foi feita através de sacrifício humano ou sacrifício de animais. Não, do sacrifício do próprio Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Foi pago. Foi pago. Então é só nós aceitarmos Ele. Se você não aceitou Cristo, meu irmão, corra para Cristo. Fique com Cristo. Porque o reino dele está próximo. E o reino dele é maravilhoso. As visões que eles tiveram foram maravilhosas. Que nós, ao olhar humano, tentamos descrever. Mas é bem maior do que aquilo que nós possamos imaginar. Porque a Bíblia diz que aquilo que nossos olhos não viram, nossos ouvidos ouviram, e nem nos desceu no coração, é o que o Deus tem preparado para mim e para você que estiver em Cristo. Então não desanime. Não desanime você que está diante de Deus, diante de Cristo, sofrendo perseguições pelo reino. Não porque você está fazendo coisas erradas. Porque tudo aquilo que nós fazemos de errado, se nós vivermos na prática do pecado, nós escolheremos morte, nós escolheremos o pecado, nós escolheremos destruição. Mas se você está sendo perseguido, apedrejado, como Estevão, por causa do evangelho, eu quero dizer para você, o céu está aberto. Jesus logo, logo aparecerá e te levará numa nuvem de glória. Aleluia! Ele te arrebatará e você encontrará com ele no céu, com os anjos. E ele ali nos levará para a glória. Então não desista, irmão. Estevão mesmo na morte, quando tudo parecia que não tinha mais solução, o céu se abre e Jesus fala, ei, a morte aí por meu nome é só o começo, mas eu tenho coisas melhores, eu tenho coisas novas para você, Estevão. E o Senhor fala para mim e para você, ei, eu tenho coisas maiores e melhores para vocês. Não se apegue a este mundo. Não ande de acordo com esse mundo, mas ande de acordo com Cristo, porque Cristo disse, aqueles que verdadeiramente me amam, eles me obedecem meus mandamentos. Então, meus irmãos, vamos ficar firmes diante de Cristo. O Senhor te convida essa noite, você que está andando diante de Cristo, você que se entregou ao Evangelho, está sofrendo pelo Evangelho, Jesus quer falar para você algo, aí, o céu está aberto para você, ore, me busque, eu te darei para você livramentos nessa terra, mas o dia que eu não puder te dar, o dia que chegar a tua hora, Estevão, o céu está aberto para você, você adentrará sobre os portões celestiais, e eu enxugarei de você todas as lágrimas, nenhum mal mais te perseguirá, você não será mais afetado pelo pecado, você estará com Cristo na glória. E para você que ainda não aceitou Cristo, eu quero dizer para você, não perca a oportunidade, a hora é esta, o momento é este. Não há, meus irmãos, nada perdido ainda. Se você ouvir estiver me ouvindo, se você ver esse vídeo está falando para você aqui, ó, o Senhor está falando para você através da minha vida, ainda há tempo, se arrependa.
O meu filho morreu por você. Eu quero jogar o teu pecado no poço de esquecimento. Eu quero te dar uma nova vida. Mas talvez você não terá grandes coisas aqui nessa terra, mas você terá uma vida plena no céu. Jesus fala para nós não amarmos e não buscarmos ouro nessa terra, coisas dessa terra, onde a traça e a ferrugem vem e acaba com tudo. Mas que ele fala para buscarmos os melhores tesouros que está no céu, onde a traça, nada destrói. Nada destrói, meus irmãos. Então fica com essa palavra para o teu coração, não desanime. Continue em Cristo, porque os céus ainda estão abertos. Nós não estamos esperando o caos. E se nós passarmos pelo caos, eu já vi que o Senhor nos ajuda no meio do caos. Mas nós estamos esperando a volta de Cristo, a volta do Todo-Poderoso, que nos arrebatará e nos levará para a glória. E mesmo se morrermos antes desse acontecimento, que chama o dia do Senhor, Ele nos prometeu nos ressuscitar e nos levar para a glória. Amém? Deus abençoe a tua vida. Continua firme nas presenças de Deus. E você que ainda não aceitou Cristo, não perca tempo. Ele é que te ama. Se eu estou gravando esse vídeo é porque Ele te ama. E Ele quer ter um encontro com você. Você terá que abandonar muitas coisas. Mas eu quero dizer para você, vale a pena. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez todos aqueles que entraram no meu canal. Todos aqueles que verem esse vídeo. Se você sentir no teu coração, compartilhe. Mas eu quero pedir para você, se inscreva nesse canal. Se esse canal estiver edificando a tua vida com a mensagem, com a palavra verdadeira. Hoje eu te trouxe essa palavra mais light. Mas mesmo se Deus um dia me usar para trazer uma palavra mais forte para você, eu quero dizer para você que as palavras mais duras, elas doem, mas ela cura. E quando ela cura, a palavra mais branda te traz esperança. Toda palavra traz esperança. A de correção, ela traz esperança para você ter dias melhores. E acreditar que você tem que mudar, eu tenho que mudar, porque o Senhor quer nos mudar. Deixa Ele te mudar. Deixa o Espírito Santo entrar no nosso coração e nos mudar. E nos moldar conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo se você quiser. Entre no meu canal, se inscreva se você quiser. E se estiver edificando tua vida, repasse para mais pessoas. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade mais uma vez. E que a paz esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.